O tratamento para úlceras pépticas pode ser ministrado por meio de antibióticos. Uma vez que a infecção é pela bactéria HP, o paciente recebe um tratamento para infecção com antibióticos e subsalicilato de bismuto. Pode ser também por meio de antiácidos, que neutralizam o ácido gástrico, por meio de medicamentos inibidores da produção de ácido gástrico, que bloqueia a produção do ácido, e em alguns casos específicos ou de complicações pode ser feita uma cirurgia. Atualmente, a cirurgia quase nunca é necessária, tendo em vista o avanço dos medicamentos que os tornaram muito eficientes na cicatrização das úlceras pépticas, e a endoscopia, que é eficiente em parar um sangramento ativo. A cirurgia é utilizada principalmente para tratar de complicações como uma perfuração, uma obstrução que não responde à terapia medicamentosa ou que ocorre novamente, 2 ou mais episódios importantes de úlceras hemorrágicas, uma úlcera gástrica com suspeita de ser cancerosa ou em recorrências graves e frequentes de úlceras pépticas. A AINES são hoje consideradas como uma causa estabelecida de úlcera péptica, podendo ocorrer após a administração oral ou sistêmica das drogas e com praticamente todos os anti-inflamatórios. Acredita-se que a AINES promove lesão gastroduodenal por 2 mecanismos independentes, ou seja, diretamente por efeito tóxico direto, em nível epitelial, sobre os mecanismos de defesa da mucosa gastroduodenal, resultando em aumento da permeabilidade celular. É improvável que algum subgrupo de usuários de AINES estejam isento de risco de complicações adivinhas. Os fatores que cursam com risco claramente aumentados são história prévia de úlcera péptica ou sangramento digestivo, em mulheres superior a 60 anos, dose, duração e tipo do anti-inflamatório. Quanto maior a dosagem, maior o risco de complicações gastrointestinais. O primeiro mês de tratamento é o mais vulnerável. Coadministração de corticoides e anticoagulantes. O uso combinado de corticosteroides e AINES estão associados a um risco 2 a 3 vezes maior do que os anti-inflamatórios isolados, que reduz tal risco pela metade. Recentemente, têm sido identificados alguns tipos de ciclooxigenase, COIs. COIS-1, com funções fisiológicas estabelecidas, quando ativada, promove a produção de prostaciclina, que, liberada no endotélio vascular, tem ação antitrombogênica, enquanto na mucosa gástrica induz citoproteção, e COX-2 encontrado em macrófagos, fibroblastos e células epiteliais e induzida em locais de inflamação. O reconhecimento destes 2 tipos de ciclooxigenase descortina a possibilidade a ser no futuro estudada, de que inibidores específicos, COX-2, reduzam a dor e a inflamação sem lesar o estômago. A prevalência da úlcera gástrica em usuários crônicos de AINES tem variado de 9 a 13%, e da úlcera duodenal entre 0 a 19%. O risco relativo, calculando de um usuário crônico desenvolver úlcera gástrica ou duodenal, é 46 e 8 vezes, respectivamente, maior do que a população normal. Os sintomas dispépticos nos usuários crônicos de AINES são frequentemente. A úlcera induzida por AINES produz menos sintomas do que a úlcera causada por HP. De fato, 30 a 40% dos pacientes com úlceras induzidas por AINES são assintomáticos. O principal mecanismo de toxicidade dos AINES envolve a inibição da síntese de prostaglandinas com o consequente surgimento de erosões na mucosa gastroduodenal, as quais são agravadas pela presença da secreção ácida do estômago. Assim, uma abordagem racional para a úlcera induzida por AINES deve incluir o emprego de antissecretores ou prostaglandinas.
Escrita em 1955, esta síndrome é caracterizada por úlceras pépticas de evolução tormentosa, hipersecreção acentuada de ácido pelo estômago e tumor pancreático de células não pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas. Divide-se em tumores esporádicos e tumores geneticamente transmitidos, associados com a neoplasia endócrina múltipla de tipo 1. São raros, ocorrendo em caso para cada 1.000 casos de úlceras pépticas associadas ao HP, com leve predomínio no sexo masculino, na faixa etária de 30 a 50 anos. Constitui sinais de alerta para a possibilidade de gastrinoma, a presença de úlcera única ou múltipla distal. A dosagem da graftina sírica é o método mais sensível e específico para a identificação dos pacientes com grafinomas. Os níveis de graftina sírica em jejum variam entre 50 e 60 pg/ml, valores acima de 1.000 pg/ml em pacientes com achados clínicos, sugerindo doenças por excesso de secreção de ácido são praticamente diagnósticos de síndrome de ZE, sendo que valores acima de 1.500 pg/ml sugerem doenças já com metástase. Estabelecido o diagnóstico, deve-se tentar localizar o tumor. A ressecção cirúrgica é a chance de cura da doença. Os carcinomas duodenais são malignos em mais da metade dos casos. Os bloqueadores de bomba de prótons são os agentes preferidos para cicatrizar as úlceras e controlar os sintomas. O omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons é indicado para o tratamento inicial da síndrome de ZE. E quando não é possível a retirada total do tumor, os medicamentos inibidores de bomba de prótons deverão ser administrados continuamente pelo resto da vida. E os pacientes com lesões metásticas devem ser encaminhados a tratamentos quimioterápicos. Vamos falar agora um pouco sobre as úlceras peptídicas idiopáticas. Em uma ínfima parcela de pacientes ulcerosos, não se consegue identificar a presença de HP nem o uso de ácidos acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios. Nessas circunstâncias, torna-se mais prudente ainda uma reinvestigação cuidadosa do emprego de anti-inflamatórios. Por vezes, o próprio paciente desconhece que entre os medicamentos por ele utilizados, inclui-se aqueles de potencial gastrotóxico. É importante também excluir com segurança a presença de HP com agente causal do quadro ulceroso, realizando sempre que possível uma pesquisa através de uma ou de mais métodos sensíveis e específicos do diagnóstico. Entre as causas raras de ulceração gástricas ou duodenal estão algumas síndromes, doenças, diagnósticos como os linfomas, mastocitoses sistêmicas e outras infecções, ou até mesmo uma simples herpes. Quando todas essas possibilidades etiológicas são afastadas, consideramos a úlcera como idiopática, ou seja, temos alguns dados de estudos escoceses que envolvendo 345 portadores de úlceras peptídicas após cuidadosa investigação, encontramos apenas 6 pacientes em que um agente etiológico não foi definido. Recentemente, alguns estudos têm descrito o aumento da prevalência de úlceras idiopáticas, especialmente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, em que a prevalência da infecção por HP vem apresentando uma queda nas últimas décadas. Porém, as explicações destes fenômenos ainda não foram encontradas.